Olá, bem-vindo ao episódio número 134 de Vida nos Trilhos. E hoje vamos falar sobre um livro fenomenal que a maioria dos autores e pessoas que lidam com desenvolvimento pessoal tem como um livro de cabeceira, que é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. E, inclusive, esse livro é tão impressionante porque Viktor Frankl passou como prisioneiro num campo de concentração nazista, e ao final do episódio eu vou ensinar os exercícios que ele utilizava para manter a sanidade. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e meu parceiro de podcast, o Pérez, Mr. Jefferson Pérez, nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, tudo tranquilo com você? Tudo tranquilo. E contigo? Tudo excelente. E você leu esse livro? Eu estou no finalzinho aí, na reta final, terminando a leitura. Uma boa recomendação aí para os ouvintes, né, para o nosso ouvinte, para que ele realmente faça aí algumas reflexões. Eu acho que essa experiência de você ter vivido num campo de concentração e é algo realmente impressionante. E não foi uma pessoa, né? Foram milhares de pessoas, né? Durante a Segunda Guerra. Então, é uma pessoa que fala com ele viveu aquela atrocidade toda, né? Que é uma das maiores da história da humanidade, e ele conseguiu superar. E é sobre isso aí, um pouco dessa superação que a gente vai tentar trazer aí o contexto. Por que ele se recusou a desistir da vida, né? E continuou, algo realmente impressionante. É verdade, ele tem toda a autoridade para falar como viver numa circunstância totalmente complicada. Esse livro ele foi muito recomendado, sabe por quem? Pelo Tim Ferriss. A gente já falou do Tim Ferriss aqui, né? E Tim Ferriss sempre, não só Tim Ferriss, mas tem outros autores aí, pessoas de alta performance, enfim, que também leem. É um dos livros mais citados pelos entrevistados do Tim Ferriss. É bem interessante isso, né? O Tony Robbins também recomenda. Tony Robbins, exatamente, né? Então, realmente, o Viktor, ele chegou num ponto que ele tinha que manter a sanidade dentro do campo de concentração, né? E não desistir da vida, porque muitas pessoas desistiam, né, Jefferson? Porque era muito fácil você tirar a vida, né? Porque você tinha uma cerca elétrica, então você tinha que realmente manter um estado de espírito ali, a sua mente. Porque imagina, a gente está falando de pessoas que foram... as suas vidas, na verdade, foram ceifadas, né? Ele saiu de um contexto, de uma rotina, e ele deixa de ter tudo que ele tinha, talvez um filho, uma posse, bens, enfim. E é nesse cenário que eles estão se concentrando. Então, a questão de você ter um sentido ali, a cerca elétrica estava sempre ali do lado, né? Ele sempre coloca, ela está ali. Então, muitas pessoas realmente não suportavam todo aquele contexto e realmente iam lá. Se jogavam na cerca elétrica. É impressionante, né? Porque é uma coisa meio louca, né? Você pensar que você está preso, tem uma cerca elétrica e, enfim, de repente você pode... Se você... É um passo, né? Se a pessoa entrar numa depressão muito profunda, ela simplesmente se joga na cerca elétrica e acabou tudo. Porque, né? Imagina, né, Edward? O sofrimento ele é muito grande e a incerteza do futuro é algo que realmente deixavam eles confusos. Maior ainda. Né? Porque, imagina, ele não tinha, supostamente, a maioria não tinha feito nada de errado. Eles eram apenas pessoas comuns lidando com uma circunstância que era realmente algo diferente, extraordinário. Então... você é tirado de uma condição
para poder viver uma outra condição completamente diferente. Então, a sobrevivência ali é algo realmente impressionante. Os relatos que você acompanha no livro é algo impressionante. E o livro tem duas partes. A primeira parte é mais uma autobiografia, onde ele conta as histórias dele ali no campo de concentração, como que era a situação toda, né? E a segunda parte, ele desenvolve mais aprofundada sobre a logoterapia. Isso, e tem uma terceira parte aí também. E aí sim ele entra no contexto, né? Como é que é essa terceira parte? Realmente, a primeira parte é onde ele fala, né, da busca do sentido, que ele conta os relatos, né, que ele vai passando, as fases que ele chama, né, que ele dividiu dentro do campo de concentração, ele chama de fase 1, fase 2, enfim, ele vai colocando, né, vai dando até a terceira fase. Quando ele entra no conceito da logoterapia, que é a parte 2, e por fim, é a última parte agora que ele adicionou, chama-se a tese do otimismo trágico. Eu ainda não cheguei nessa parte. A parte final, aí, as últimas acho que 10 páginas, ele fala dessa questão do otimismo trágico. Mas enfim, é um livro impressionante. Eu acho assim, uma das primeiras lições que eu aprendi com o livro e que ele coloca em perspectiva é que você não pode escolher uma circunstância, mas você pode escolher a sua atitude em relação a essa circunstância. Então, ele, por exemplo, ele perdeu tudo. Ele tinha mulher, ele tinha bens, ele tinha uma carreira, porque ele já era um psiquiatra, né, austríaco. E, de repente, de uma hora para outra, ele se vê preso, fazendo trabalho forçado, enfim, numa condição totalmente adversa, com uma alimentação péssima, e aí ele tem que tomar uma decisão nesse momento, porque aquela situação ele não pode mudar, não tem como ele mudar naquele momento. E aí ele toma uma decisão de ter uma atitude diferente com relação àquilo. O que você acha desse tipo de approach, né, ou atitude que ele teve lá? Quando você fala que ele tem que tomar uma decisão, e na verdade essa decisão ela é uma decisão diária, porque você vive sobre um regime que é brutal, são cenas pavorosas, espancamentos, uma série de coisas, tem que ficar nu, você tem que marchar, você tem que trabalhar, às vezes doente, aquilo que você falou, a questão da miséria, da fome. Então, você tem uma série de condições de sofrimento que ele não pode evitar aquele sofrimento. Mas sim, né, é aquilo que você falou, ele faz ele toma uma decisão de escolher lidar com aquilo através de um sentido. E foi isso que ele percebeu quando ele vai desenvolvendo a logoterapia nas pessoas que conseguiam realmente imprimir um sentido na vida, dentro daquele contexto, para sobreviver e para poder sair daquilo. Mesmo foram 4 anos, não foram 4 dias, nem 4 semanas, nem 4 meses, enfim. É realmente algo impressionante. Pauleira, né? E aí, isso você falou uma coisa bem verdadeira. Todos os dias ele tinha que de novo encontrar um sentido para a vida dele. Uma circunstância totalmente adversa, né? Eu acho que esse era o maior desafio, porque ele até conta aqui numa parte do livro, eu vou até pegar aqui, ele fala o seguinte, que você num certo momento, ele coloca que ele fica assustado, como ele é um terapeuta, então ele tinha, né, obviamente, uma preparação, ele estava não preparado para a situação em si, mas ele tinha, obviamente, uma bagagem que permitiu com que ele observasse o que estava acontecendo do ponto de vista psicológico, dentro de um estudo que ele fazia, né, que ele consegue observar tudo aquilo. E ele começa a dizer, dentro de uma das fases, ele fala o seguinte: as pessoas começam a ficar apáticas. Então, às vezes, situações que eram situações horríveis começam a se tornar situações comuns. Ele coloca o seguinte, vou até ler uma partezinha aqui, ele coloca assim, de manhã cedo, ainda no escuro, está com o grupo de trabalho, pronto para sair marchando numa das ruas do campo, frente ao portão de entrada. Ouve-se gritos. Olha e observa como um companheiro seu é esmurrado até cair no chão. E isto várias vezes. É levantado e sempre de novo derrubado a socos. Por quê?
porque está ardendo em febre, a qual começou durante a noite, impossibilitando-o de ir ao ambulatório em tempo hábil para verificar sua temperatura e solicitar uma licença. Agora ele é punido pela vã tentativa de receber baixa de manhã para não precisar marchar para o trabalho externo, porque estava frio. O recluso, aí ele começa a colocar dos observadores, que são, e ele mesmo começa a se observar, porque ele fala, olha, não é só porque eu tenho um estudo diferente, mas nós dentro do campo, a gente fica apático, a gente não tem reação e a gente começa a achar aquilo uma coisa normal. Então talvez hoje, a gente trazendo para o nosso contexto, talvez o que seria uma situação aí mais, né, extrema, que às vezes a gente olha com o olhar de quem talvez, enfim, está encarando aquela situação como algo normal, mas na verdade não é normal. O ser humano, ele não nasceu, né, por exemplo, para viver numa rua, para viver em guerra. Então, tudo isso são situações que ele fala que a gente começa, no cotidiano da nossa vida, a acostumar. E a gente pode trazer isso para dentro da nossa vida pessoal, financeira, familiar, às vezes circunstâncias que a gente não deveria estar, né, se acostumando, estando apático, achando aquilo normal. E sim, às vezes, tendo um certo incômodo, no sentido de provocar até um avanço, né, no sentido de se desenvolver, de melhorar aquela situação, de resolver aquele problema. Você falou algo importante, porque a gente começa a acostumar com certas situações, né? Até a gente fala, a situação de pobreza, por exemplo. Você está andando nas ruas, mesmo aqui em Curitiba, você vai andando, tem pessoas que moram na rua, tudo tal, e você acaba achando aquilo normal, né? A mesma coisa que acontecia numa escala muito maior com eles num campo de concentração, onde a violência gratuita passava a ser uma coisa normal e as pessoas desenvolviam uma apatia em relação a isso e, claro, naquela circunstância eles não podiam mudar. Mas num contexto no qual a gente pode fazer alguma coisa, a gente não deveria ser apático, né? E aquilo que eu falei, às vezes dentro às vezes da própria família. Então a gente tem que ficar atento às situações. E isso que eu acho que é interessante, porque ele coloca essa questão de você viver aquelas circunstâncias que elas são apresentadas diariamente, né? Que são lições que você tem que talvez aprender, e você vai aprender dentro da sua vida. Como que a gente aprende? Vivendo essas circunstâncias. Então a gente tem que ter a questão da ação, do movimento, a gente não pode ficar parado. Então, às vezes, né, talvez a pessoa tenha algum projeto, alguma coisa que ela queira fazer, então tenha essa ação, tenha o movimento. Então é importante a gente não se acostumar, né, com aquela situação em si. Por exemplo, talvez a gente possa se perguntar, uma mulher que quer ser mãe, então ela fala assim, como que eu vou aprender a ser mãe? Justamente vivendo a maternidade. Eu acho que é um processo que ele coloca. Tem que se lançar no desafio, né? Não tem que ficar esperando. Isso, né? Exatamente. Você pode até aprender a ler um livro, se preparar, mas você só vai aprender a ser mãe vivendo a maternidade. Então, é uma questão também de você... A circunstância, ela vai te trazer o aprendizado, o crescimento, mas é preciso que exista ação, que exista movimento, para que esse aprendizado ocorra, para que a gente possa evoluir. É verdade. Agora, uma coisa que eu achei legal no livro também é que ele quebra alguns estereótipos. Então, por exemplo, o estereótipo mais comum que a gente tem, qualquer filme que a gente assista sobre nazistas, né? Geralmente é assim, a gente já tem um estereótipo de que o soldado nazista é ruim e o judeu que está preso, todos são bons. Esse é o estereótipo normal, né? Mas ele aprendeu dentro ali que ele encontrava bondade em lugares inesperados e maldade dos próprios judeus, companheiros, entre aspas, né? Então, a situação de ter algum ou outro, claro, tinha os soldados cruéis, mas poderia ter algum que fizesse uma bondade oculta ali, né?
Né? Mesmo uma vista grossa, né, que o cara fizesse, já era um ato de bondade, né, para ele, né? Porque eu acho que dentro do contexto dessa questão que você está falando, às vezes a pessoa escolher pela bondade, pelo amor, né, por coisas positivas. Eu acho que tem uma coisa que é interessante, Edward, que ele coloca que tinha dentro do campo de concentração as divisões, e tinha um chefe lá dentro de um determinado campo. O que ele fazia? Eles, do dinheiro próprio, e somas consideráveis de dinheiro, ele arrumava medicamento para os reclusos. Ele ia na farmácia lá do vilarejo, buscava, e ele cuidava dos prisioneiros judeus, né, como se fosse... porque aquilo que você falou, não tem o bom e o mal. Às vezes, quem estava de um lado também tinha bondade e tinha maldade. Então ele coloca, né, que você às vezes tem que escolher isso. E ele coloca aqui, né, no livro, que ele fala o seguinte: quando acabou, que as tropas, os aliados começam a chegar, os americanos, né, esse pessoal do campo de concentração, eles escondem esse comandante, porque toda a unidade tinha um comando, então eles escondem esse cara. Falou, olha, nós não vamos te entregar. Por quê? Porque, na verdade, ele nos ajudou. Então, nós precisamos da sua palavra como oficial, né, do Exército, que você permita que ele, né, fique conosco. Aí os americanos aceitam e restituem o poder para ele, mas agora como aliado. E aí ele acaba de cuidar dessas pessoas. Então, mesmo dentro, às vezes, de uma situação que pode parecer, né, horrível, se você optar por fazer uma bondade, por ser generoso, enfim, coisas que são positivas dentro de um contexto que supostamente não permitiria aquilo. Ele correu o risco tremendo, esse sujeito. E ele consegue ali dentro daquele contexto, no final, além de sobreviver, ajudar várias pessoas a sobreviverem, inclusive... E não foi preso, né? E não foi preso no final, porque ele poderia ter sido preso, né? É verdade. Isso me lembra alguns filmes, né? Um dos filmes que lembra esse livro é o A Vida é Bela, né? A gente já comentou desse filme, né? A gente tem que fazer um episódio sobre esse filme. A Vida é Bela. Não sei se você chegou a assistir. Não. É um filme muito bacana. Que conta, na verdade, a história de um... Claro, tem muito humor esse filme. É legal porque é um filme sobre uma situação num campo de concentração, mas com muito humor. E aí é todo assim, né? O pai e o filho vão presos no campo de concentração e o pai faz de tudo para o filho achar que ali é tudo uma brincadeira. Né? Então ele fica tentando transformar qualquer situação miserável numa situação bonita. Né? Claro, é uma ficção, né? Mas é interessante, né? Porque aí ele iria buscando também um propósito ali com o filho e tal, né? Me lembra isso um pouco. O próprio Victor, ele coloca numa das partes lá que ele fala o seguinte, que dentro do campo de concentração, a comida ela era muito, muito fracionada. Às vezes não tinha, era um ambiente frio, gelado, enfim. E ele coloca que uma das partes que chocou ele é que dentro de lá de um refeitório, um guarda dá um pedaço de pão para ele, né? Então dá meio que escondido para ele, ali na mão grande, e entrega o pão para ele. E ele coloca que o que alimentou ele naquele momento não foi o pão em si, e sim um olhar... Foi o ato, né? Um olhar do guarda para com ele. Ele falou, foi um olhar... Eu não lembro, deixa eu até ver aqui a palavra que ele usou. Ele falou um olhar humano. Então ele se sentiu bem, não com aquele pão que alimentou a fome dele que ele estava sentindo, mas um outro tipo de fome, né? Mas eu fico imaginando, porque ali ele já vê uma esperança, nem tudo está perdido. Eu encontrei a bondade dentro do meu inimigo. Se ele expressou isso, então ele encontra uma esperança dentro disso. Eu acho que realmente isso tem um significado fantástico, né? Não só isso, você encontrar realmente, você dizer que quem era prisioneiro ou era guarda, era bonzinho ou mal, não existe muito isso, porque realmente é uma questão de escolha, mesmo diante de situações, a gente tem essa opção de escolher. Ele coloca, olha, né, esse sujeito me ajudou, né, tem o outro cara que ajudou o outro grupo, e ele coloca também que tem, por exemplo, situações
em que dentro do grupo dos prisioneiros era escolhido um para estar atuando no comando ali. E o cara que era supostamente igual você falou, era um judeu, ele acaba maltratando, ele acaba fazendo uma série de maus tratos com os próprios, as pessoas ali... Colegas, entre aspas. Os colegas, né? Aí, da mesma raça, enfim, que estavam sendo perseguidos. Então, a bondade não está nem de um lado nem do outro. A bondade está dentro do ser humano e ele que tem que fazer essa opção por ser bondoso ou por escolher um caminho que vai ter consequências, né? E com certeza. Isso revela muito do caráter daquela pessoa, né? Porque ela tem que ser muito... Veja só, né? Alguns guardas que exerciam alguma forma de bondade estavam correndo um monte de risco, né? Exato. Então ele tinha que ter um caráter muito forte para fazer isso. E claro, um judeu que virou um chefe lá, vamos dizer assim, e maltratava, ou se ele chegasse a maltratar de maneira gratuita, ele também poderia estar revelando um péssimo caráter, né? Enfim. Mas também é difícil de julgar as pessoas nessas circunstâncias, né? Porque ele também estava ele também estava sob ameaça, esse judeu que estivesse no comando ali, de outros nazistas para exercer aquele domínio sobre os outros, né? Então é uma situação de divisão, né? Ele não porque ele poderia ter optado por fazer o papel dele, mas talvez sem a violência. Exato, é isso que o Victor coloca. Ele fala, olha, e esse sujeito, ele foi um sujeito extremamente violento, extremamente agressivo. Então, óbvio, você está dentro de um contexto que é de animosidade, uma série de coisas, mas é aquilo que você falou. Mas não precisava disso, né? Não precisava disso. Inclusive, ele coloca, né, essa questão do sentido, né? Ele fala... O próprio guarda, quando ele faz isso, ele tem um sentido diferente de buscar na vida, né? Por que ele está vivendo. Então, tem uma série de questões que ele trata justamente da esperança. Ele fala bastante da esperança, do propósito, que sim, o prisioneiro perdeu tudo. E não só o prisioneiro, muitas vezes o guarda que estava cuidando deles. E aí, se você tem que encontrar em alguma coisa, né, uma possibilidade, por exemplo, de você reencontrar um familiar, porque eles eram separados de forma sumária, então tinha até algumas regras para você separar as pessoas. Então, não é fácil. É um contexto muito difícil de vida, não? Imagino. Uma conclusão, claro, que ele tira desse contexto todo é que sofrimento é inevitável. A gente sabe disso, né? Mesmo na nossa vida, que a gente tem acesso a tudo, comida, trabalho, educação, vivendo numa grande cidade, as pessoas também sofrem, certo? E uma dos desafios era buscar sentido dentro do próprio sofrimento. Eu acho legal que ele fala sobre o humor autodepreciativo, onde eles faziam piada da própria situação muitas vezes. Então, uma coisa que a gente percebe, rir da sua situação também desarma um pouco aquele sofrimento. Ele funciona como um certo antídoto para o sofrimento e para você continuar aguentando aquele sofrimento. Então, ele usava um pouco esse tipo de técnica, né? Exato. Para ele mesmo, e o grupo acabava usando, né? E a gente percebe, né? A gente também aqui no nosso contexto normal, vamos dizer assim, às vezes quando acontece uma situação ruim com a gente dá risada dela, né? Não é assim? É uma forma, né? Você pode levar de duas formas. Você pode ficar irritado com a situação, tal, né? Furou o pneu do carro, vamos supor, sei lá, uma coisa bem, né? Totalmente possível. Não dá nem para comparar, mas é possível. Você pode ficar bravo, mal-humorado o dia inteiro por causa daquilo. Ou você pode rir, falar, tá todo sujo, e dar a risada de você mesmo e leva aquilo de uma outra maneira. E eu achei interessante isso, porque num contexto tão extremo, eles conseguiam também fazer isso. É interessante, né? É muito interessante, porque ele coloca, né? O próprio nome do livro, né? Em busca de sentido, né? Então você começa a ficar... E ele coloca, dentro das observações dele, né? Do estudo que ele fez, apesar de ter sido destruído em algum momento, ele tem que resgatar, tem todo um contexto aí.
ele fala que as pessoas realmente que sobreviviam, que estavam ali lutando no dia a dia, elas tinham um propósito. A vida dela, mesmo dentro daquele contexto, você conseguia ter um sentido. E aí elas se recusavam a desistir da vida, né? A menos que o corpo ali, uma condição física, realmente aí uma doença, atrapalhasse. Mas o que ele percebeu nesse campo de concentração, ele falou, pô, como que as pessoas estão aqui? E aí ele começa a usar isso. Então, ele percebe, ele vai meio que ao contrário do que Freud, né? Da teoria de Freud. Tanto que tem um certo... uma rixa entre as duas teorias. Eu particularmente sou do princípio de que eu tenho que pegar o que tem de bom cada uma delas e procurar aplicar aquilo que realmente é bom. Mas ele coloca, né? Você vai meio que contrariar o sentido do Freud, né? No sentido de que é uma questão o homem vive só pelo desejo de alguma coisa. Ele coloca, não, o principal motivo do homem sobreviver e ter esperança, ter um propósito. Então, por isso que aí é onde que surgiu essa questão da logoterapia, que é um pouco diferente ali da teoria de Freud, né? Então ele fala, olha, dentro de uma terapia regular, o que você tem? Você trabalha mais o quê? Uma retrospecção de passado, né, mas de uma forma retrospectiva. Então você escuta, o terapeuta escuta, né, o paciente, experiências difíceis que ele teve e vai tentando entender um pouco daquele passado. Enquanto que a terapia, a logoterapia, ela está focada o quê? Num horizonte futuro. Ele não quer saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Ele confronta o paciente, né, dentro do regime terapeuta ali, no sentido de uma reorientação realmente quanto ao sentido da vida. Qual é o sentido da sua vida? O que você está buscando? Qual que é o seu propósito? Então, ele busca vencer, ambas as terapias buscam vencer, eu acho que as neuroses que a gente tem, mas com olhares diferentes. Então, eu acho É bem por aí, porque o propósito, ele tem um poder. Se a pessoa não tem um propósito, vamos supor, naquela situação, aquele propósito ou esperança de ver um familiar de novo e coisas assim, mantinham aquela pessoa no esforço de continuar viva, né? Então, procurar algum tipo de propósito. E aí eu me lembro de algumas coisas, que ser feliz, por exemplo, não é um objetivo, mas ele é uma consequência. E lembrando até de Carlos Drummond de Andrade, que a gente já falou, que ficar feliz sem motivo, né, o propósito, ele pode ser um motivo, mas quando você fica feliz sem motivo, é a verdadeira felicidade. Forma mais autêntica forma de felicidade. É interessante, né? Mas o próprio fato de você ter um propósito já é um motivo para você ficar feliz, vamos dizer assim, né? Você fica feliz porque você tem a esperança de encontrar um familiar, ou você fica feliz porque você tem a esperança de conseguir ter um êxito naquele empreendimento que você tem naquele momento. Então, isso é bem bacana e isso nos traz uma certa lição. Porque a gente está no Brasil, está com crise e tudo, com certeza poderia ser muito pior. E se você ficar só olhando para o problema e não pensar numa solução e olhar para frente, você não vai ter um propósito, né? E se você não tem um propósito, você não consegue desenvolver novas coisas e manter a força, né? É justamente o que ele coloca, né, no livro. O que chama a atenção é a forma com que cada ser humano encara uma determinada situação, né? A gente falou bastante sobre sofrimento. Pensa, o desafio deles era simplesmente sobreviver mais um dia. E ele era colocado à prova realmente diariamente. Mais um dia. Todo dia e mais um dia. E a morte, em alguns momentos, ela era a única maneira que ele tinha de realmente liquidar o sofrimento. Então, aquilo vinha na cabeça deles, de todos eles, de uma forma imagino, consciente ou inconsciente. Mas porque vem sempre aquela pergunta, será que a gente vai sobreviver? Quanto tempo? Será que vale a pena? É difícil, né? Você não tem uma data, né? Não é uma coisa assim, daqui a 1 ano isso acaba. Não, você não sabe quando que vai acabar. Então, enfim, para ele durou 4 anos, né? Vamos nessa frase da semana aí? Opa, vamos lá. Vamos lá. Tem uns recadinhos aí para o ouvinte.
Então, voltando aqui com a frase da semana. A frase de quem que é, Edward? Quem você imagina que seja o autor dessa frase? Caramba, eu não tenho ideia agora. Agora você me pegou. De Viktor Frankl? Eu vou ler a frase e você vai entender de quem ela é. Ixi. O que faz necessário aqui é uma reviravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Precisamos ensinar as pessoas em desespero que, a rigor, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim, exclusivamente, o que a vida espera de nós. Viktor Frankl. Caramba, essa frase é profunda, né? O que a vida espera de nós. É uma frase difícil, né? Então, muitas vezes é aquilo que ele coloca como um prisma da gente pensar ao contrário, a pergunta pelo sentido da vida, né? Então, a gente tem que inverter, às vezes, essa pergunta e ver o que a vida realmente nos espera de nós. Não só a vida, né? As nossas pessoas que estão ao nosso redor, que nós amamos, as pessoas que são importantes para nós, enfim. Porque o que a vida espera de nós, porque também isso é uma construção nossa, né? De certo modo, né? Do que é. Pode ser uma construção minha e se tornar um propósito de vida também, nesse sentido, né? E entender qual que é o nosso papel dentro do mundo. Porque muitas vezes, tudo bem, você pode ter alguns propósitos pessoais, mas se você entender que a vida pode esperar algo de você, você se sente, vamos dizer assim, responsável nesse contexto, né? Então eu posso ter uma responsabilidade com uma sociedade local, por exemplo, uma pessoa que se engaja em algum movimento humanitário, por exemplo, né? Então ela encontrou ali, ela encontra nesse contexto de que a vida espera dela que ela ajude humanitariamente aquelas pessoas, né? Porque se ela fosse pensar só em si, talvez ela não entrasse numa ONG, por exemplo, para ficar ajudando as pessoas, né? Então eu acho que nesse contexto, sim, quando a gente olha para o outro, né, e procura atender alguma necessidade, é bem verdadeiro mesmo. Olha que interessante que ele coloca, né? A questão essa questão que você falou, né, do sentido, né, do indivíduo, né? Então ele coloca o seguinte, ó, eu vou até ler um trechinho aqui, ele fala, ó, esse fato de cada indivíduo não poder ser substituído nem representado por outro é, no entanto, aquilo que, levando ao nível da consciência, iluminada em toda a sua grandeza, a responsabilidade do ser humano por sua vida e pela continuidade da vida. A pessoa que se deu conta dessa responsabilidade em relação à obra que por ela espera, ou perante o ente que a ama e a espera, essa pessoa jamais conseguirá jogar sua vida fora. Ela sabe do porquê de sua existência e por isso também conseguirá suportar quase todo como. O cara é profundo nisso aí mesmo, né? Mas a pessoa que encontra esse significado, eu acho que a gente eu lembro de uma situação minha, por exemplo. Então, eu faz muito tempo, desde que eu comecei a trabalhar, eu viajo de avião, né? Tem viagem profissional, tudo, né? E eu sempre, você viajava meio de avião assim, tranquilo, né? Entra no avião, viaja, volta, tal. Aí eu lembro que quando meu filho nasceu, beleza, ele era pequenininho, aí eu fui fazer uma viagem de avião. Sabe qual foi o meu primeiro pensamento? Tomara que esse avião não caia. Mas sabe por quê? Foi a primeira vez que eu me preocupei com isso, mas porque eu tinha um filho pequeno, né? Então ali naquele contexto eu já vi, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um motivo por estar aqui e tal. Eu lembro bem disso. Claro, hoje eu não fico pensando mais nisso, né? Mas naquele momento deu uma diferença, assim, sabe? Quando você passa a ter um filho, muitas coisas que eu poderia decidir fazer, eu não vou fazer, porque eu quero preservar a minha vida para estar aqui, né? Entende? Então, assim, tudo bem, cada pessoa é uma pessoa, certo?
E até a questão do bem-estar físico, da minha saúde, até hoje, muito que me move assim para manter a minha saúde bem, tudo é para que eu esteja bem. Aquele negócio das máscaras de oxigênio dentro do avião, né? Que as máscaras de oxigênio vão cair dos compartimentos superiores, né? Põe a primeira máscara em você para depois ajudar outra pessoa. Então eu preciso estar bem comigo mesmo. Então o meu propósito de estar bem comigo é porque eu estou bem comigo e posso ajudar outras pessoas, enfim, né? Então enfim, aí eu expandi um pouco aí a ideia, né? Mas uma coisa que eu quero falar, sabe, Jefferson, dos exercícios que ele propõe aí. Tem algumas coisas interessantes que ele propõe. Não sei se você lembra de alguma coisa assim? Não. Eu tenho... Então, ó, é uns exercícios aqui que eu acho que pode ajudar as pessoas, sabe? Uma coisa que é interessante, né, Edward, de ressaltar é que como ele criou essa logoterapia, ele escreveu o livro, obviamente que sempre vem as críticas, etc., mas é importante lembrar que eu acho que ele faleceu há uns 10 anos atrás, ele viveu bastante. Então tem muitas palestras dele, se a gente procurar no YouTube... Tem algumas palestras que ele deu, então talvez, eu ainda não cheguei no final, estou no finalzinho do livro, mas essa questão dos exercícios, eu acho que elas vêm também justamente do material dele. Experiência dele, material dele, é verdade. Ele era um pesquisador, né? Então... É verdade. Então, assim, tem um exercício que eu vi que ele... Eu ouvi esse livro dele há muito tempo, né? Então, e eu fiz uma pesquisa aí, vi um dos exercícios que ele recomenda é você imaginar que você já viveu essa vida. E que na primeira vez que você viveu essa vida, você cometeu todos os erros possíveis. Tá? Essa parte eu lembro. Agora você falou, você lembra? Ele fala isso. Legal. É um princípio da logoterapia. E aí, então, eu fiz um monte de besteira aqui, mas dessa vez eu vou fazer melhor. E aí você começa a tentar se redimir dos erros de uma suposta vida passada que você teve, né? Então, vamos supor assim, na vida passada, eu e você não fizemos o podcast porque eu fiquei irritado com você e te dei um soco na cara, Jefferson. E aí deu tudo errado, Como né? você é malvado. Então, nessa vida, eu estou me redimindo e eu não fiz isso, entendeu? Sei lá, né? Eu tô elocubrando aqui, mas é algo desse tipo, né? Então e é interessante, eu gostei desse exercício, porque a gente põe em perspectiva como que eu posso fazer melhor. Sempre. A cada momento, né? É legal isso, né? E aí a gente fica se sentindo um pouco melhor também, né? Então esse é um exercício aqui, né? Porque olha que interessante, se você vai viver uma segunda chance, e é como se você realmente tivesse agido de maneira errada antes, parece que você está procurando consertar algo. Então você vai ter um sentido de estar mais alerta, um sentido de realmente despertar um senso de responsabilidade de forma até inconsciente na pessoa. É realmente interessante essa abordagem. É legal, é bem interessante. E isso faz me lembrar daquele filme que a gente já falou aqui, não lembro qual episódio que é... Ai, meu Deus do céu. Aquele lá do cara que volta no tempo lá, né? Como é que é? About Time. Uma questão de tempo. Porque ele tinha esse lado, né? Ele queria... Toda vez ele voltava no tempo para consertar alguma coisa. Depois ele parou de fazer isso e procurar viver da melhor forma possível, da primeira vez. E foi quando ele entrou supostamente a felicidade, né? Exatamente. Então, é interessante, né, esse conceito. A gente ligou aqui. Outro exercício legal que eu já vi, quem falando sobre isso aqui foi o Michael Hyatt. É você imaginar que você tem, sei lá, 90 anos de idade, está bem velhinho, e tem sucesso financeiro. Você tem todo o sucesso financeiro, entre aspas, tudo deu certo. E você imaginar qual vai ser o orgulho que você vai sentir de tudo que você fez, se você está à beira da morte, né? Daqui a pouco você vai morrer, você tem que olhar para o passado e olhar, eu vou me sentir orgulho do que eu fiz e das coisas de como eu adquiri tudo que eu tenho, tal, do que eu deixei para trás, né? Então, assim, isso coloca em perspectiva, porque se você está numa situação, vamos supor assim, né? O cara conseguiu dinheiro ilegalmente e você está rico, velho,
e conseguiu dinheiro ilegalmente, essa pessoa vai olhar para trás e não vai sentir muito orgulho, ela vai querer esconder isso, né? Concorda? Ela vai ter vergonha. E se a gente coloca... vai ter vergonha e tal, né? Então ninguém fica admitindo que fez isso, né? Quem rouba não admite que fez isso, né? Então, isso é uma das... E no tratamento com as pessoas também. Então, essa questão de você pensar como você gostaria de ser visto ali e poder olhar para a sua história e falar, legal, eu vou me sentir orgulhoso disso. Não vou me sentir orgulhoso disso se acontecer lá... Ou, se eu tiver essa atitude hoje, lá na frente não vou ficar orgulhoso disso. Então, não faça. Né? Simples assim. Simples, entre aspas, né? Vai ter que implementar, né? Tem uma parte aqui, Edward, onde ele fala de... Uma coisa que é interessante, que ele joga realmente uma reflexão importante. Ele coloca o seguinte, considero perigosa e errônea a noção de higiene mental que pressupõe que a pessoa necessita, em primeiro lugar, de equilíbrio, ou, como se diz na biologia, de homeostase, ou seja, de um estado livre de tensão. Ele coloca assim, o que o ser humano realmente precisa não é um estado livre de tensão, mas antes a busca e a luta por um objetivo que vale a pena, uma tarefa escolhida livremente, o que ele necessita não é a descarga de tensão a qualquer custo, mas antes o desafio de um sentido em potencial à espera do seu cumprimento. Eu acho que vai um pouco de encontro aí com essa questão da chance aí, né, que ele sugere, né? Eu acho legal. E a questão do equilíbrio que você falou, porque às vezes a gente fica procurando uma vida equilibrada. E lembra que a gente já fez um episódio sobre isso, né? Isso. O que é uma vida equilibrada? Na verdade, é que nem tem um negócio, a bicicleta. Você só consegue equilibrar uma bicicleta quando está em movimento. Se você não está em movimento, você não tem equilíbrio. E tem a questão, né? Às vezes você está se dedicando mais a alguma coisa, mais a outra. Então o equilíbrio perfeito ele não existe. Então a gente não deve, entre aspas, buscar o equilíbrio, mas você deve buscar sim um propósito, um motivo e tal. E claro, dentro dessa situação, talvez num período você vai estar focado mais numa coisa, numa outra, né? Mas é uma coisa em movimento, né? É uma coisa em movimento. É questão de você realmente, não o equilíbrio por si só, mas o equilíbrio dentro de um objetivo, dentro de alguma coisa, uma coisa que você tenha em mente, né? Qual que é o seu objetivo? Ele fala muito de propósito, então ele coloca muito essa questão do propósito. Qual que é o seu propósito? Como que você vai chegar lá? Como que a pessoa sobrevivia dentro daquele contexto tão horrível de miséria, de falta de comida? Então tinha alguma coisa por trás que era um algo maior, um algo diferente. No caso dele, Victor, inclusive, era o amor que ele sentia pela esposa. Ele coloca, né, que o sentido maior dele era realmente, ele estava sempre, né, dos exercícios mentais aí que você vai falar aos próximos, um deles era, eu preciso pensar nos meus entes queridos, na minha mulher, né, tinha a irmã, acho que os pais, enfim, mas ele volta e não tem ninguém, né, ele volta, todo mundo morreu. Isso eu ia comentar também, quando ele volta não tem ninguém. Não tem ninguém, acho que só uma irmã dele sobreviveu, se eu não estiver enganado. E isso é uma coisa interessante que ele fala, que a maioria dos prisioneiros daquela época também mantinham todas essas esperanças, tudo. Aí quando eles iam chegar, percebia que ninguém esperou por eles. Todo mundo, entre aspas, seguiu a vida. E aí tinha esse outro desafio para algumas pessoas, né, de preencher esse vazio que ficou, né? Porque, vamos supor, né, ele ficou tanto esperando na esperança e a mulher não está mais lá, não sobreviveu. E aí, o que ele faz? Aí ele tem que construir novamente um outro propósito a partir daí e seguir em frente, né? Então, é uma coisa, né, interessante de se pensar. Então, eu falei já 2 exercícios mentais, né? Que o primeiro é imaginar que você já viveu uma vida e está fazendo tudo certinho dessa vez. O segundo foi a questão de você se ver com 90 anos de idade ou mais e pensar no que você ficaria orgulhoso e questionar se essa atitude que você está prestes a tomar hoje, você ficaria orgulhoso lá à beira da morte. E o terceiro, que é o seguinte, é a questão do medo, porque o medo é um negócio que nos paralisa. E aí tem eu não lembro se isso está no livro ou se é alguma outra coisa, porque eu li durante a minha pesquisa aqui,
que o medo, ele causa a situação. Então, por exemplo, se você sente medo de algo, você vai falar em público. Aí você sente muito medo de gaguejar. O que vai acontecer com você quando você falar em público? Gaguejar. Exatamente, você vai gaguejar. Ou aquele cara que tem um exemplo assim que clássico, o cara tem medo de ficar vermelho, né? Aí ele tá numa situação, alguém faz uma coisa, o que acontece com ele? Fica vermelhão, né? Aí ele diz assim, para você se livrar desse medo, tente provocar aquela situação. Então, por exemplo, se você gagueja, tente forçar uma gaguejada. Ou tente ficar vermelho, e você vai ver que você vai ter dificuldade de fazer isso. Você vai ter dificuldade de ficar vermelho querendo ficar. E aí você acaba não tendo medo sobre isso, né? Ou no caso da gaguejada, se você está falando e tentar dar uma gaguejada, né? Falar, sei lá, né? Mesmo aqui, né? Eu tô falando aqui, o Jefferson, eu tô gaguejando. Não tô gaguejando, eu tô tentando gaguejar, mas não tô gaguejando. E a gente acabou dando risada sobre isso, né? Então você acaba perdendo medo disso, né? Mesmo porque essas situações, por que você teria medo dessas situações? Então, se você foca muito num medo de uma situação, você acaba meio que atraindo ela, né? Porque a mente fica focada naquilo. E a ideia é desconstruir isso, né? E eu achei interessante isso aí, né? Porque muitas vezes essas situações atrapalham, né? Ah, com certeza. Se você está com medo, o medo vai te paralisando, vai impedindo que você avance, impedindo que você execute seus projetos. Obviamente que tem que ter um certo bom senso, tem que ter planejamento, tem que ter estratégia, mas acima de tudo, alguns medos eles precisam ser exercitados, e a única forma de a gente exercitar ele é realmente, às vezes, fazer aquilo que é o propósito, porque o Victor coloca, né, que as pessoas elas são capazes de fazer, elas são capazes de sonhar, elas são capazes de sobreviver, mas você tem um certo desconforto durante o processo, né, que principalmente quando você está buscando essa questão do sentido da sua vida, o propósito, mas é justamente dentro desse contexto, nessa luta que você tem, que você vai descobrindo os verdadeiros sentidos, o seu verdadeiro propósito, que a vida vai ficando mais leve, e quando você encontra isso vai te manter como? Vivo, saudável, fazer você caminhar. Então, a gente tem que trabalhar nessa direção, a gente tem que se esforçar para isso. Não é fácil, é muito fácil a gente falar aqui, e é uma luta não só para o ouvinte, mas para nós mesmos, diariamente. Então, a gente tem que realmente... E o que eu acho que é interessante do livro é olhar o que eles passaram. Às vezes, se a gente olha o que a turma passou lá, é tão pequeno, né? O problema talvez que a gente enfrenta em nossa vida hoje, perto da atrocidade que foi... os campos de concentração, eu acho que os maus tratos, enfim, aí começa a vir um monte de coisa, né, Edward? Isso é verdade. E por isso que eu acho que o pessoal de alta performance recomenda tanto esses livros, né? Tipo Anthony Robbins, né? O Tim Ferriss, esses caras recomendam porque quando você vê que, puxa, a minha situação poderia ser muito pior, imagina, eu não posso reclamar, do que a gente está reclamando? E é interessante ler, é interessante colocar em perspectiva. E o legal é que ele encontrou uma solução para aquelas situações. Então, a recomendação da leitura do livro é imensa, né? A gente realmente recomenda o livro. Vamos deixar aqui no nosso show notes para você que está nos ouvindo poder também buscar esse livro, né? A versão em português existe, em inglês você encontra tanto e também em audiobook. Eu escutei o audiobook, que é bem interessante também, que eu gosto de escutar enquanto estou dirigindo. E eu acho que coloca em perspectiva e nos dá mais força para a gente seguir nos nossos propósitos aqui, onde a gente tem todas as condições. E eu agradeço a você que está nos ouvindo. E eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou desse nosso podcast e da nossa mensagem,
Então assine o podcast e faça uma avaliação. Se for de 5 estrelas, eu e o Jefferson ficaremos honrados. E esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento. Mais e mais pessoas vão conhecer o podcast e assim eu e você estaremos ajudando mais pessoas a colocar as suas vidas nos trilhos. Acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br. Como eu disse, lá vai ter o link para o livro e algumas anotações sobre o que a gente conversou aqui. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.